Um dia de notícias que sacodem o mundo. Donald Trump rompe laços com uma de suas aliadas mais fiéis, Marjorie Taylor Greene, antes uma defensora incondicional, agora vira alvo de críticas duras. O motivo? Uma divergência que expõe as fraturas no Partido Republicano e coloca em xeque a estratégia do ex-presidente. Enquanto Trump defende sua atuação internacional como vital para a economia americana, Greene questiona suas viagens e prioridades. Se eu não tivesse construído relações com a China, Japão e Coreia do Sul, fábricas pelo mundo inteiro teriam parado, diz para Trump, lembrando os bilhões em acordos comerciais que negociou. E ela acha que eu deveria ficar em casa? 90% do meu tempo já é aqui. Quem aguenta 22 horas de voo só para ouvir críticas infundadas? A ruptura não é apenas pessoal, mas política. Greene, uma das vozes mais extremistas do Congresso, assinou petições para divulgar documentos do Departamento de Justiça sobre o caso Grepsteiner e propôs medidas polêmicas, como obrigar congressistas que apoiam a Ucrânia a irem para a linha de frente. Também ecoou teorias conspiratórias sobre laboratórios biológicos secretos na Ucrânia, ideias alimentadas pela propaganda russa. Especialistas classificam suas propostas como absurdas, mas seu poder de influência no Capitólio é real, e agora perigoso para Trump. Enquanto isso, na Ucrânia, o escândalo de corrupção em empresas estatais de energia abala a confiança internacional. Zelensky anuncia uma reestruturação radical em gigantes como Naftogás e Ucrenergo, com novos conselhos administrativos e diretores. Mas a lentidão na resposta alimenta desconfianças. O empresário Timur Mendes, por exemplo, deixou o país em um táxi VIP horas antes de uma operação policial em seu apartamento. A crise chega em um momento crítico. A guerra exige apoio externo, mas cada denúncia de corrupção enfraquece a solidariedade ocidental. Na Europa, as reações são divididas. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, alerta Zelensky: se não combaterem a corrupção, perderão a guerra. Ele reconhece que o cansaço com o conflito é crescente, mas insiste que uma Ucrânia independente e transparente é do interesse de todos. Defender a Ucrânia é defender a Polônia, afirma, embora admita que convencer parceiros a manter o apoio está cada vez mais difícil. A Itália, por sua vez, oscila entre a continuidade da ajuda humanitária e críticas à gestão ucraniana. Matteo Salvini, líder da Liga, questiona se mais recursos não alimentarão apenas esquemas corruptos, enquanto o ministro da Defesa, Guido Crosetto, garante que o apoio não será interrompido. O problema é que a narrativa russa de que a Ucrânia é um estado falido e corrupto ganha força a cada escândalo. Mesmo antes da guerra, Moscou usava esse argumento para minar a credibilidade de Kiev. Agora, com denúncias de desvio de recursos em meio a uma invasão, o discurso encontra eco até entre aliados. Tusk, que conhece Zelensky desde antes da guerra, já o advertiu. Se enfraquecerem instituições anticorrupção, como o NABU, o dano será irreversível. A mensagem é clara: a luta contra a corrupção não é apenas uma questão moral, mas de sobrevivência. E o tempo para agir está se esgotando. Cada sinal de corrupção, por menor que seja, deve ser tratado como uma ameaça existencial. Afinal, a reputação de uma nação não se constrói apenas com discursos grandiosos, mas com a integridade de suas ações. E quando líderes como Viktor Orbán alertam que a Europa está à beira de um abismo, não é mera retórica, é um aviso que ecoa além das fronteiras húngaras. Em um comício em GYR, Orbán não poupou palavras. A guerra entre Rússia e Ucrânia não é um conflito distante, mas uma faísca que pode incendiar o continente. Há muitos com quem não discordamos sobre a paz, declarou, convocando até mesmo adversários políticos a se unirem em torno de uma causa maior. Não se trata de ideologia, mas de sobrevivência. A Europa não pode se dar ao luxo de ignorar os riscos, e a Hungria, com sua voz dissonante, lembra que a paz não é um favor, mas uma obrigação. Enquanto isso, a oposição húngara, liderada por Péter Magyar, não perde tempo em capitalizar o descontentamento. Em seu próprio comício, Magyar pintou um cenário sombrio. 15 anos de governo de Orbán deixaram o país à beira do colapso, com a riqueza nacional sendo dilapidada como se fosse um saque em retirada. Não há esquerda ou direita, há apenas húngaros, proclamou, prometendo não um conto de fadas, mas um recomeço realista. Não haverá promessas de milagres, mas um compromisso com a reconstrução passo a passo, sem ilusões. A mensagem é clara: a mudança não virá de discursos vazios, mas de ações concretas, mesmo que os resultados demorem anos para aparecer. Do outro lado do mundo, na África do Sul, um episódio recente expôs as contradições da política humanitária.
Um voo fretado com mais de uns 50 palestinos chegou ao país sem documentos, sem vistos, sem explicações claras. As autoridades inicialmente barraram a entrada, mas acabaram cedendo sob o argumento da compaixão. Afinal, como recusar abrigo a pessoas vindas de uma região devastada pela guerra? No entanto, a situação logo se revelou mais complexa. O consulado palestino na África do Sul denunciou um esquema de tráfico humano, com uma organização não registrada cobrando valores exorbitantes para transportar refugiados, e desaparecendo quando os problemas surgiram. O caso, agora sob investigação, levanta questões incômodas. Até onde vai a solidariedade quando ela se mistura com exploração? A África do Sul, que tradicionalmente apoia a causa palestina, viu-se diante de um dilema, e a resposta não será simples. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa Francisco reuniu-se com alguns dos maiores nomes do cinema para discutir o poder das histórias. Em um mundo saturado de informações e polarizado por conflitos, o pontífice destacou o papel do cinema como um refúgio de humanidade. As telas não devem explorar a dor, mas dar voz a ela, afirmou, citando temas como solidão, migração e guerras esquecidas. Para Francisco, o verdadeiro cinema é aquele que não apenas entretém, mas que inspira empatia, um chamado à ação em tempos de indiferença. Entre os presentes, atores como Cate Blanchett e Viggo Mortensen, além de diretores como Paolo Sorrentino, ouviram atentamente. E quando um deles presenteou o Papa com uma camisa do New York Knicks, com o número 14, em referência ao seu pontificado, a conversa ganhou um tom mais leve. Mas a mensagem permaneceu séria. As histórias que contamos moldam o mundo, e cabe aos artistas escolherem se querem ser meros espectadores ou agentes de mudança. Festivais como o de Roterdã, que dão voz a cineastas refugiados, mostram que o cinema pode ser um espaço de resistência. Em um momento em que tantas narrativas são silenciadas, esses eventos se tornam essenciais, não apenas para entreter, mas para lembrar que por trás de cada história, há vidas reais. E se o Papa Francisco tem razão, é nas telas que muitas vezes encontramos as lágrimas que não conseguimos derramar na vida cotidiana. O desafio, agora, é transformar essa emoção em ação. Porque no fim das contas, a arte não é apenas um espelho, é uma ferramenta para construir um futuro diferente.